Agora. Eu tinha um bom amigo, que vou chamar de Sherlock, porque ele acreditava em filosofias parecidas com a do Sherlock. Coisas como raciocínio dedutivo, e a pureza da lógica a priori. Eu já ouvi ele falando no rádio quando estavam atirando balas e RPGs nele, e ele parecia tão calmo e relaxado como alguém num feriado dentro de uma loja de sorvete, escolhendo o sabor que queria. Coisas do tipo de Cucumber Crisp 071, estou sob ataque razoavelmente forte, e parece que parte da fuselagem caiu, câmbio. Também tenho quase certeza que ele era um pouco autista, porque ele ficava esperando a base dar permissão para tudo. Ele também não tinha piedade, se tivesse autorização de atirar, ele não deixava nada sobrando. Enfim, uma vez eu já vi o Sherlock tremendo, que nem uma folha no vento do inverno. Devem ter sido umas 3 da manhã, e não tinha nada para fazer. Eu tava jogando pôquer com o computador, e vencendo, e um amigo meu tava na minha cama lendo Kant. E aí ele entrou no meu quarto direto. Bem incomum, porque ele sempre batia antes. Ele tinha levado suprimentos para uma base uns 70 quilômetros da base principal. Não era muito longe em território hostil, mas ainda era hostil o bastante para te fazer esperar um RPG, ou 2, quando você for trazer suprimentos ou levar os feridos. Esse último o Sherlock fazia direto, e até se voluntariava. Ele chegou pela tarde, ajudando a descarregar os suprimentos, geralmente coisa médica, munição e ferramentas, e ficou por lá recebendo pedidos do Co, que estava com pouca água e tablets de purificação. Alguns recrutas estavam trabalhando no anoitecer, e um deles estava perturbado, falando que conseguia ver algo pelos termais, mas não em pessoa. Aquilo atiçou a curiosidade do Sherlock. E sim, quando olhou pelos termais, conseguia ver o formato de um homem a uns 200 metros à frente. Mas com os binóculos normais, não conseguia ver nada, nem com visão noturna. Isso é razoavelmente comum no Afeganistão. Mas reportado de forma incomum. Apesar de ser um evento incomum, é sempre meio perturbador quando acontece. Mas, de acordo com o Sherlock, ele não estava nervoso, e seu raciocínio dedutivo começou a correr. Primeiro ele pensou que os termais estavam com defeito, então usou um diferente. Depois outro. Depois achou que eram os binóculos que tinham problema, então usou outro par que tinham visão noturna de infravermelho. Ao invés daquela porcaria de visão verde, era daquele tipo em preto e branco, e mostrava muito mais detalhes. Agora, no infravermelho, ele conseguia ver. Aparentemente, era um ser humano em todos os aspectos, com exceção da ausência de uma cabeça. O corpo era humano, perfeitamente proporcional, mas não tinha cabeça. A outra visão noturna não tinha mostrado isso. Sherlock, armado com nada a não ser a nossa Browning High Power padrão, e provavelmente um único cartucho, andou os 200 metros, para ver se conseguia ver algo. Parece que não viu, apesar de ter sentido que estava estranhamente frio. E que ele estava meio inquieto. Ele estava para voltar, quando ouviu soldados gritando. Ele olhou para trás, e viu 4 ou 5 corpos em decomposição, cambaleando até ele. Ele descreveu o cheiro como pútrido, e a aparência deles como se tivessem tido uma lepra muito forte. Estavam se movendo bem rápido, e ele podia ver as partes de seus corpos, dedos, mãos e até um braço inteiro, caindo. Quando ele disse que eles eram que nem o The Walking Dead, eu senti um calafrio na espinha, e meu amigo que estava lendo Kant começou a olhar para a gente. Sherlock disse que gritou um aviso para os corpos, que estavam apodrecendo como se estivessem mortos por uns dias. Com pedaços e torsos inchados por causa do sol. Eles continuaram a ganhar território nele, e ele abriu fogo. Apesar de um deles ter levado vários tiros, perdendo a maior parte do ombro, e perfurado o estômago, continuou a perseguir o Sherlock, que, pela primeira vez na vida, saiu correndo. Um soldado na base atirou neles com uma arma mais potente. E matou. Ou talvez rematou. Um deles. Assim que um perdeu a vida, os outros começaram a encher a cara de carne, arrancando dos membros e do corpo. Sem vergonha ou nojo algum, como se não tivessem comido há dias.
Naquela hora, o amigo lendo Kant levantou. Ele disse que já tinha ouvido histórias parecidas nas jornadas dele para outras bases. Uns soldados americanos, muito feridos e delirando no sol, disseram para ele que viram seus irmãos de pátria serem esquartejados pelos malditos mujahidin. De como arrancavam membros, cabeça e a carne, com suas longas unhas, ou mordendo ela dos ossos. Disseram que só o fogo, ou armas de alta velocidade podiam pará-los. Soldados afegãos, quando eram letalmente feridos, preferiam se matar do que serem capturados, porque ouviam as histórias e conheciam o folclore. É verdade essa parte, eu já vi acontecendo. Eu também devo admitir, que quando fiquei mais experiente e acostumado com a estranheza do Afeganistão, eu também ouvi algumas dessas histórias, ao ponto que elas nem me incomodam mais. Eu acho que eu já vi um bando deles atacando uma vila uma vez. Mas era o Afeganistão, então podiam só estar doidões, usando ópio.